paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Gênesis. E hoje nós chegamos na lição de número 4. E a lição de número 4 tem como título A Queda da Raça Humana. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, no verso de número 12 ao verso de número 19. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, do verso 12 ao verso de número 19, mas nós temos um combinado, e o nosso combinado é de nós lermos um capítulo por dia do livro de Gênesis, Eu sei que vocês já estão fazendo isso, e eu pediria para vocês voltar e ler o capítulo 3 do livro do Gênesis, que hoje, embora a leitura bíblica em classe encontra em Romanos, mas a tônica, a queda da raça humana se encontra, se concentra, é apresentado isso no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Então releia o capítulo 3 de Gênesis para que nós possamos ter uma melhor compreensão da nossa aula de hoje. Ok? Eu queria mandar a paz do Senhor, pediu carinhosamente para que eu estivesse mandando a paz o irmão Maxwell da Irlanda, Ele mandou um WhatsApp para mim e disse: Pastor Fábio, eu ouço você semanalmente, manda um alô aqui para mim, aqui na Europa, eu estou aqui na Irlanda, então que Deus continue lhe abençoando, meu irmão Maxwell, Aí na Europa, que Deus continue prosperando o seu caminho, prosperando a tua casa, prosperando o teu ministério, a tua vida financeira, enfim, que a tua vida continue sendo abençoada. E muito obrigado por estar me acompanhando aí da Irlanda, Que Deus continue realmente lhe abençoando. Quero mandar também um alô para o nosso irmão Dirceu, ele é de Paranhos, no Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai. Ele acabou de mandar um zap para mim agora, vai questão de 1 hora atrás. Eu falei para ele que eu estaria mandando um alô para ele de Paranhos, no Mato Grosso do Sul, e todos os irmãos aí do Mato Grosso que nos acompanham, que Deus continue lhe abençoando, Semana passada eu mandei um alô carinhosamente para os irmãos do Rio Grande do Norte. Aí o nosso irmão Elienay e a nossa irmã Lília tirou uma foto da sala deles, Eles colocam o professor Fábio Segantini na tela deles, na sala deles, então eles sentam e ficam assistindo o professor Fábio Segantini. Que Deus continue realmente lhe abençoando. E se você quiser que eu mande um alô, que eu falo o seu nome aqui, manda um WhatsApp para mim, ou manda uma mensagem lá no YouTube, no comentário: Pastor, manda uma mensagem para mim, manda um alô, que vai ser um prazer mandar a paz do Senhor para vocês, queridos. Então, a lição de hoje vai falar sobre a queda da raça humana. Então, nós vimos na aula passada que Deus tinha criado Adão e Eva. Agora, Adão estava vivendo como corregentes de Deus. Adão e Eva eram administradores de Deus lá no jardim do Éden. O próprio Deus era os seus mentor. O próprio Deus era aquele que os guiava, que os disciplinava, que os mostrava o caminho, que instruía eles como eles deveriam viver naquele momento. Então Deus agora passa a ser os seus mentores neste exato momento. Adão e Eva, presta atenção, eles viviam a plenitude da palavra humanidade. Eles viviam a plenitude do que é ser humano. Porque eu cansei de ouvir nos nossos púlpitos adágios de pessoas dizendo que errar é humano. Queridos, nessa introdução eu quero deixar um alerta. Eu quero que vocês levem isso para a classe de vocês. Muito cuidado com essa expressão: o errar é humano.
Aí outros dizem, né, persistir no erro é burrice, né? Errar é humano? Não é. Por quê? Pois o pecado não é algo inerente, não faz parte da composição humana. O pecado, ele não é peculiar ao homem. Então, quando eu falo errar é humano, esse verbo é está qualificando o ser, ou seja, errar, pecar é inerente ao humano, e não é por quê? Porque quando Deus cria Adão, ele cria ele perfeito, ele cria no seu estado original, ele cria a sua imagem, a sua semelhança, ele cria o homem sem pecado. Então errar não é humano, errar não faz parte da composição de Adão, não faz parte originalmente da nossa composição. Então o que é o pecado? O que é o erro? É algo intruso, é um acidente de percurso, foi algo que aconteceu no desenvolver da vida cotidiana do ser humano. Então o errar foi introduzido exteriormente dentro do homem. Foi algo exterior para dentro do homem, que não foi Deus que produziu. Ele não criou o homem com essa capacidade de errar. Então errar não é humano. Cuidado com essa expressão, tá? Então errar não é humano, tá? Errar humano não é, tá? Porque isso não faz parte da nossa composição. O capítulo 3 de Gênesis é a queda da sua coroa. O capítulo 3 de Gênesis vai falar sobre justamente a sua coroa. Deus cria a sua coroa. Ele, na sua criação, ele premia, ele dá um presente para toda a sua criação, confeccionando, formando o ser humano. Então ele coroa a sua criação com a criação do homem. E o capítulo 3 vai falar justamente sobre a queda do ponto principal da sua criação. E eu disse, queridos, entendam o que eu vou dizer agora. O capítulo 3 de Gênesis é a queda da sua coroa que é o ser humano. O capítulo 3, ele vai narrar a degeneração da coroa. Por quê? Porque eu disse em aulas anteriores que a criação do homem era a evolução da sua criação. Eu vou explicar isso daqui. Eu não estou falando sobre o processo evolutivo. Eu não estou falando como é um processo de Darwin, como Darwin pensava. Por que eu usei a expressão evolução? Porque quantos dias Deus criou o universo? Em 6 dias. E Deus começa a criar os departamentos, céu, terra e mar. E ele vai preenchendo esses departamentos. Ele cria os departamentos, ele vai preenchendo, vai ganhando forma, vai ganhando estrutura, vai ganhando estabilidade. Tudo já estava preparado. Aí chega no capítulo 6, presta atenção, é o clímax da sua obra. Ou seja, o que eu me refiro à evolução é como a história, como o enredo, ele vai ganhando forma, ele vai ganhando algo evolutivo. Então quando chega a criação do homem, é o clímax do seu enredo, é o clímax dessa história. Deus coloca no ponto mais alto aquilo que ele tinha criado, a sua imagem e a sua semelhança. Aquilo que chegava mais próximo dele era o ser humano. Agora aquilo que estava próximo dele, preste atenção, vai se distanciando dele. Por isso que eu disse, aquilo que estava sendo o homem, que era a evolução da criação de Deus. Me entendam, pelo amor de Deus, esse tema, eu acabei de explicar, o tema evolução não tem nada a ver com Darwin. Tá? Aquilo que estava sendo mais próximo de Deus, agora no capítulo 3, vai se distanciar de Deus. Aquilo que Deus tinha criado a sua imagem e a sua semelhança, agora vai se degenerando. Ele vai perdendo as características daquilo que assemelhava ele com o Criador.
Então agora ele vai se degenerando. Mas estudar a história da queda humana é a certeza de que Deus não perdeu o controle da situação. Estudar a queda da raça humana é entender que através de algo caótico, através de uma história triste, através de uma queda do ser humano, Deus já tinha reservado a redenção para os seres humanos através de Jesus Cristo, nosso bendito e Salvador. Então nós vamos entrar em algo maravilhoso, que é sobre a queda da raça humana. E eu queria fazer uma pergunta para vocês ir refletindo. O tema da nossa lição é a queda da raça humana. Mas deixa eu dizer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que peca? Foi a raça humana ou foi Adão? Porque o tema da nossa lição é a queda da raça humana. Ora, eu não estava lá. Eu acho que vocês também não estavam lá. Nós não estávamos lá. Quem que estava lá? Adão e Eva. E aí o título da nossa revista é A Queda da Raça Humana. Isso é muito interessante nós pensarmos um pouquinho. Tá? Preste atenção. Adão peca. Mas Adão era representante dessa espécie. Tá? Nós não temos tempos para esmiuçar isso, mas Deus vai criando espécie de seres. Ele cria espécie de ser de animais domésticos. Aí tem uma palavra em hebraico para isso. Ele cria uma espécie de animais selváticos. E aí ele cria uma espécie de humanidade, de ser humano. Por isso que ele cria Adão. Adão é humanidade, é uma espécie que ele estava criando, que é a única espécie que chegaria mais próximo dele, era a espécie da humanidade. Então Adão era representante de uma humanidade. Adão estava nos representando naquele momento. E é tão interessante que aí eu faço uma outra pergunta. Aonde Deus criou Adão e Eva? No Brasil? Na Argentina? No México? No Iraque? Em Israel? Na Mesopotâmia? Aonde Deus cria Adão? No tópico 1 da nossa revista, vai falar sobre o paraíso do Éden. E olha que interessante. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Aonde Deus plantou esse jardim? No Éden. E a Bíblia diz que Deus colocou o homem lá. Tudo nos leva a crer que Deus não cria Adão e Eva no Éden. Isso é muito interessante, porque as imagens que nós temos de filmes é que Eva foi criada na onde? No Jardim do Éden. No Jardim do Éden. E essa não é uma verdade. Ele cria Adão e Eva em um lugar. Aonde? Eu não sei. Nós não sabemos. Existem algumas hipóteses, eu tenho alguns pensamentos, mas não nos compete falarmos aqui e agora. Mas ele cria em algum lugar. E aí ele os coloca no Jardim do Éden. E daqui um pouco nós vamos ver a finalidade porque Deus colocou Adão e Eva naquele jardim. Mas Deus coloca ele no Éden. Mas ele coloca ele no Éden para quê? Tá? O autor fala sobre dois objetivos que Deus coloca Adão no jardim do Éden. O primeiro objetivo era cultivar e guardar a terra. Então o primeiro é cultivar. E qual é o segundo? Guardar. Eu tenho uma revelação de Deus aqui para vocês. E eu gostaria que vocês levassem isso para a classe de vocês. Embora que, irmãos, às vezes eu uso o hebraico aqui, não é para que vocês levem isso para a classe de vocês, mas para que vocês levem o conceito. Vocês não precisam ficar escrevendo, não, mas você leva o conceito. Eu explico aqui para facilitar. Hoje eu não vou escrever, tá? Mas é muito interessante. Então Deus coloca Adão e Eva no jardim para quê? Para cultivar e guardar. O que é cultivar?
que é cultivar? O autor diz assim: Adão deveria fazer a cultura da terra. Ele não somente a cultivaria, como dela haveria de criar invenções, utilidades, ciências e artes. O que é cultura? Cultura é, nesse aspecto, é desenvolver um modo de vida dentro de algo que já existe. Ele iria desenvolver um projeto de vida tendo como ferramenta, matéria-prima, a terra. Ele exploraria a terra para fazer um estilo de vida. E a palavra cultivar aqui no original é avad. Avad significa, tem várias ideias, mas avad significa trabalho. Avades pode significar também escravo, porque servo ou escravo é eved, mas também avad pode significar escravo. Mas eu acho muito interessante ter a ideia de quando Deus pede isso em Gênesis 2,15, Adão e Eva tinham pecado? Não. Adão e Eva não tinham pecado, então a ideia de escravo eu tiro fora. E o que me sobra? Trabalho. Ou seja, Adão tinha que trabalhar. Mas presta atenção no raciocínio que eu quero chegar com vocês. Se eu estudo isso de forma mais aprofundada no hebraico, a palavra avad, ela tem a ideia de trabalhar para alguém e trabalhar com um propósito específico. A palavra avad, se eu estudar ela na origem aramaica, ela vai ter a ideia de prestar um serviço a Deus. Avad significa também adorar ao único que vive e reina. Olha que interessante, a palavra avad significa trabalho. E a palavra avad, que significa trabalho, tem a ideia de adorar, ou seja, eu vou prestar um serviço para alguém, e enquanto eu presto esse serviço, é um ato de adoração a alguém. Então eu aprendo uma coisa, que enquanto eu estou trabalhando, eu estou adorando a Deus. Então eu concluo o seguinte, que trabalho não é fruto do pecado, mas é um ato de adoração a Deus, porque a palavra é avad. Avad é trabalhar para quem e com qual finalidade. O meu trabalho deve adorar a Deus. Irmãos, leve isso para a classe. Tá? Porque hoje tem um monte de irmãos que reclamam do seu trabalho. Nossa, segunda-feira eu tenho que levantar para trabalhar cedo. Eu não aguento mais o meu serviço. Irmãos, o trabalho é para glorificar a Deus. Leve para a classe e mostre para eles que trabalhar de forma correta é adorar a Deus, é prestar um serviço a Ele. Queridos, isso aqui é profundo. Eu não vou entrar nessa área, mas isso é profundo. Então, o trabalho não é fruto do pecado, mas é um ato de adoração a Deus. E qual é o segundo objetivo? Guardar o Éden. Ele deveria cultivar a terra e guardar o Éden. O que significa a palavra guardar aqui? Existem várias ideias, tá? No mínimo 4 ideias para o verbo guardar aqui, que em hebraico é o chamar. Mas nós temos que entender o seguinte, que guardar aqui é tomar conta de alguma coisa, é guardar contra a invasão de intrusos, porque esse mesmo verbo foi usado para o querubim, que após a queda, ele ficou guardando, ou seja, o caminho para que ninguém entrasse e fosse comer da árvore da vida. Para quem não entrasse? Para Adão e Eva. Tá? Para Adão e Eva não entrar ali, não comer do fruto da árvore da vida. Tá? Então, a ideia é guardar da invasão de intrusos. Tá? Guardar com a invasão de intrusos. No tópico 2, vai falar sobre a tentação no paraíso. E deixa eu dizer uma coisa aqui. O que significa a palavra Éden?
Éden significa delícia. Éden não significa jardim, porque a palavra jardim em hebraico é gan, o ganá. A palavra gan ou ganá significa jardim. Então esse jardim chamava Gan Éden, o Ganá Éden, como se fala hoje em Israel, mas é Gan Éden, jardim de delícias, jardim onde eu me delicio com aquilo que ele tem, ou com que esse jardim tem. Então, uma verdade que eu aprendo é o seguinte: você pode viver no melhor lugar dessa terra, a tentação um dia baterá na sua porta. Você pode ter a melhor família, você pode ter o melhor ministério, o melhor